a reprovação das contas anuais da entidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a ausência de planejamento e impactos da judicialização de demandas para fornecimento de medicamentos de alto custo. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados. Nobre deputado agente federal Danilo Balas, nobre deputada Beth Saão, nobre deputado César, nobre deputado Tiago Auríquio, nobre deputado Alex de Madureira e Edmir Chedi na presidência. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado agente federal Danilo Balas. Solicitar a dispensa da leitura da ata. Regimental a solicitação de Vossa Excelência, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior. O objeto da reunião foi convocada com a finalidade de proceder à apresentação, discussão e deliberação do relatório final dos trabalhos da CPI. Nós temos, além da reunião de hoje agendada 3 reuniões no período da tarde, 2, 2h15, 2h30, amanhã 11, 11h15, 11h30, depois do almoço 2, 2h15, 2h30, para que haja tempo de todos os deputados fazerem a discussão que for necessária. Quero passar com a palavra ao nobre deputado, relator final dessa matéria, o nobre deputado Alex de Madureira, para fazer as conclusões que achar necessário. Há sobre a mesa, me permite, nobre deputado, um requerimento do nobre deputado delegado Olim, justificando a sua ausência na reunião de hoje, agora na parte da manhã. Passa a palavra a Vossa Excelência. Bom dia a todos, bom dia presidente, deputado Edmir Chedi, a todos aqui presentes, cumprimentar todos os deputados em nome da deputada Beth Saão, está muito elegante hoje, está de salmão, é sempre elegante, né, Beth? Sempre. E eu quero iniciar a minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade de estar vivendo esse momento, um momento que não é fácil, deputado César, porque é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando nós nos deparamos com situações como nós vimos durante essa CPI, e todas as oitivas que nós tivemos, todas as visitas que nós fizemos à fábrica da FURP, todos os documentos que nós tivemos acesso, os processos, né, que já estão em andamento, a ciência que nós tomamos de tudo isso. E na feitura do relatório, o relatório, claro, veio se fazendo com o andamento da CPI. Então isso aqui é o inteiro teor de tudo aquilo que foi feito nessa CPI até o dia de hoje. São 1.317 páginas, contendo também aqui os subrelatórios, né, do deputado Danilo Balas, do deputado Tiago Auríquio e da deputada Beth Saão, que está sorridente hoje. Está com o brinco combinando, né, Beth? Está tudo combinando hoje. E eu gostaria, presidente, de fazer a leitura de uma síntese aqui do relatório, uma vez que, lógico, se houver a necessidade de uma leitura do relatório na sua íntegra, né, mas a síntese são 15 páginas, né, uma letra aí 14, então é uma leitura tranquila, rápida. Eu acho que para que nós possamos discutir depois o que nós faremos, aí o andamento ao presidente que dará. Síntese dos subrelatórios. Com apontamento, alhures, esse deputado foi designado relator geral e foram nomeados 3 subrelatores, um para cada um dos 3 eixos que norteiam os presentes trabalhos investigatórios, a saber: deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, contrato para a construção da fábrica de medicamentos de Américo Brasiliense. 2, deputado Tiago Auríquio, do PL, contrato de concessão administrativa para gestão, operação e manutenção, com o fornecimento de bens
e realização de obras para adequação em infraestrutura existentes em Américo Brasiliense. E 3. Deputada Beth Saão, do PT, execução orçamentária e financeira, contas anuais e judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos. Antes de qualquer coisa, é necessário render homenagens aos subrelatórios, apresentados como já conhecido o brilhantismo dos nobres colegas. Por mais complexo que seja a questão aqui debatida, e em que pese o tempo exíguo, os fatos foram abordados pelos subrelatores de maneira ampla e ao mesmo tempo objetiva. Sendo assim, o trabalho desse relator não será outro senão o de sintetizar os apontamentos e as conclusões formuladas pelos subrelatores, de modo a permitir e facilitar a análise dos fatos pelos demais colegas membros dessa comissão. Nesta conformidade, e desde logo pedindo escusas por eventuais imprecisões, passa-se a reunir abaixo os principais apontamentos de cada um dos 3 subrelatórios. 1. Contrato de concessão administrativa para gestão, operação e manutenção com fornecimento de bens e a realização de obras para adequação da infraestrutura existente em Américo Brasiliense. De início, o subrelatório traz relevantes informações sobre a FURP, tais como a relação das normas que regulamentam suas atividades, detalhes orçamentários, suas instalações, do quadro funcional e os programas desenvolvidos. Logo em seguida, são analisadas as investigações conduzidas pelos órgãos de controle sobre o contrato da obra da Fábrica de Américo Brasiliense. Nesse sentido, destaca-se o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no TC número 20973-02604. Julgou irregular a execução da primeira etapa das obras para a construção da fábrica da FURP de Américo Brasiliense, por entender que houve cerceamento de competição em virtude de exigências da qualificação técnica de caráter restritivo. Em razão disso, também foram julgados irregulares os termos aditivos, sob o argumento de que os vícios da obrigação principal contaminam as obrigações acessórias. Por intermédio da portaria SUP número 2 de 2013, a Fundação instaurou sindicância para apurar responsabilidades e prejuízos, que ao final foi arquivada. O parecer final da sindicância foi encaminhado ao Tribunal de Contas, que remeteu cópia ao Ministério Público por reputar que as medidas encetadas pela Fundação não foram satisfatórias. Com isso, o Ministério Público instaurou o IC número 268 de 2014, porém os autos dessa apuração foram remetidos à Promotoria do Patrimônio Público de Guarulhos, pois os fatos já eram investigados no âmbito de outro inquérito, o IC número 6117 de 2012. Ao final, após parecer de órgãos técnicos atestando os preços eram compatíveis com o valor de mercado, a investigação foi arquivada por não ter sido constatada nenhum tipo de ilegalidade que justificasse a adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais. A execução da segunda etapa das obras para a construção da fábrica da FURP de Américo Brasiliense foi objetivo de análise pelo Tribunal de Contas no TC 036470-02605, que na trilha do parecer dos órgãos técnicos concluiu pela regularidade da contratação e dos termos aditivos, não obstante tenham sido formuladas algumas recomendações. Passa-se então a abordar a solicitação para o reequilíbrio econômico-financeiro da segunda etapa da construção da fábrica de Américo Brasiliense, que foi apresentada em 27 de agosto de 2007, após a instauração de um procedimento administrativo. Houve a judicialização da demanda em 16 de março de 2012, com a sentença prolatada em 26 de setembro de 2013, reconhecendo o dever de indenização por parte da FURP no importe aproximado de 15 milhões de reais.
Após o subrelatório, examina os aspectos técnicos da contratação. Nesse passo, são listados os detalhes da licitação e do contrato, número 59914. Sendo relevante mencionar que o preço era de R$ 125 milhões aproximadamente e que o consórcio vencedor era formado pelas empresas OAS, Chain Engenharia e Planova. E que o contrato foi assinado em 18/11/2015, prevendo um prazo de 25 meses, 13 de execução dos serviços e 12 do comissionamento. Em seguida, o subrelatório aponta a data e o teor de todos os 17 termos aditivos, os quais importaram em sucessivos aumentos do prazo e do preço inicialmente fixados. Em continuidade, aponta-se o resultado da diligência realizada na unidade da FURP em Américo Brasiliense, anotando ter sido contratado ambiente subutilizado e que teria sido corroborado pelo relatório da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Quanto às oitivas e informações prestadas, o subrelatório coleciona trechos dos depoimentos de agentes públicos da FURP, com destaque para os engenheiros, do superintendente à época, da celebração da execução dos contratos, bem como do então secretário de Saúde. De igual maneira, também é evidenciada a relevância da ação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de segunda fase da construção da fábrica de Américo Brasiliense, de cujos elementos do subrelatório afirma ser possível concluir que não havia circunstâncias excepcionais a autorizar a revisão dos preços pactuados. Em síntese, os principais apontamentos do subrelatório. Com fundamento nos apontamentos acima resumidos, o deputado agente federal Danilo Balas, vice-presidente e subrelator dessa CPI, recomenda encaminhamento dos presentes trabalhos à Secretaria de Saúde e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 2. Contrato de concessão firmado entre a Fundação para o Remédio Popular, FURP, e a Concessionária Paulista de Medicamentos, CPM, que tinha como finalidade promover a gestão, operação e a manutenção da fábrica localizada na cidade de Américo Brasiliense. Traçando um histórico dos fatos que levam à instauração da presente CPI, o subrelatório aponta que em 1º de maio de 2019 foi publicada uma matéria em jornal de grande circulação, dando conta de problemas em razão da PPP. É analisado então o contrato de concessão administrativa para a gestão, operação e manutenção dessa indústria farmacêutica de Américo Brasiliense. Parceria público-privada assinada em 22 de agosto de 2013 pela FURP com a concessionária Paulista de Medicamentos. Nesse passo, o subrelatório destaca os detalhes técnicos da contratação da concessão, relacionando suas premissas, seus prazos, obrigações das partes. No ponto, é relevante destacar a forma de remuneração, que era composta de uma básica e outra adicional. A remuneração básica é composta de duas parcelas. Parcela A, remuneração devida pelos investimentos realizados, adequação e infraestrutura existentes na fábrica pelos serviços de assessoria na obtenção de registros de medicamentos. Pagamento de R$ 25 mil para cada registro da lista básica de medicamentos obtidos pela FURP, reajustado pelo IPC/FIP. Parcela B, remuneração devida pelos serviços de gestão, operação e manutenção da fábrica de Américo Brasiliense, além do fornecimento de insumos necessários para promover a produção da lista básica de medicamentos. Pagamento, desconto percentual de 49,99% ofertado na licitação pela CPM, aplicado sobre o PMVG, divulgado pela CIMED, de cada medicamento componente da lista básica de medicamentos. A remuneração adicional seria paga de acordo com os investimentos, custos ou despesas com eventuais
eventual expansão das atividades. Destaca-se, por fim, que a Secretaria de Saúde, como interveniente anuente, garantiu a demanda por medicamentos da FURP, preferindo os medicamentos de titularidade da Fundação aos demais disponíveis no mercado, quando em condições semelhantes. No tópico seguinte, o subrelatório destaca que a investigação sobre as falhas na execução da PPP no Ministério Público teve origem de uma representação formulada em 2017. A partir disso, o Ministério Público apurou que os investimentos não foram feitos dentro do prazo contratual, que o método do registro dos medicamentos não dava à FURP a titularidade e a autonomia de produção dos medicamentos, e, por fim, que o cálculo estabelecido no contrato de PPP fazia com que a Secretaria de Saúde pagasse pelos remédios produzidos pela FURP, em média, o dobro do valor da Bolsa Eletrônica de Compras, o BEC. Em seguida, o subrelatório aborda o depoimento do atual superintendente da FURP e, a partir daí, pondera que a modelagem contratual adotada, que vincula o preço da aquisição dos medicamentos àquele constante na tabela CIMED, geraria uma despesa, hoje, de até R$ 200 milhões em remédios mais caros. Além disso, o Ministério Público apurou que o acordo entabulado com a parceria privada conseguiu reduzir esse montante, fazendo com que o Estado de São Paulo pague até R$ 90 milhões por ano em remédios e que poderia ser adquirido no mercado por R$ 34 milhões. No tocante ao uso da tabela CIMED como parâmetro contratual, o subrelatório estabelece que a CIMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, é o órgão responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil. Nesse sentido, a CIMED disponibiliza uma tabela contendo uma lista de preços máximos de medicamentos ao consumidor e uma para compras públicas, sendo que nesta última há um quadro com o maior preço permitido para a venda do medicamento, entes da administração pública, o chamado PMVG, preço máximo de venda ao governo. Assim, e com base nos depoimentos colhidos e em decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, anteriores à assinatura da PPP, o subrelator questiona o uso da tabela CIMED como parâmetro. No próximo tópico, são levantados questionamentos sobre a modelagem contratual adotada, como o registro anterior dispunha que a FURP deveria pagar à CPM uma remuneração que tinha como base um desconto de 49,99% do medicamento constante na tabela CIMED. Ainda, outro aspecto relevante da PPP é o fato de a Secretaria de Saúde ter, na condição de interveniente anuente, garantido a manutenção de sua demanda por medicamentos à FURP e a preferência na contratação de medicamentos de titularidade da FURP e aos demais disponíveis no mercado quando em condições semelhantes. Esclarece então na prática que a Secretaria consultava a FURP sobre os preços de determinado medicamento. A FURP repassava o valor da parcela B do contrato, ou seja, a remuneração dos serviços de gestão, operação e a manutenção da fábrica de Américo Brasiliense, que tinha como base um desconto percentual de 49,99% do preço do medicamento constante na tabela CIMED. Observa, porém, que esse não era o preço do medicamento individualmente considerado, mas sim o custo global do contrato de concessão administrativa. Custo esse de responsabilidade da FURP. O subrelator afirma que os preços encontravam-se misturados, dificultando à Secretaria de Saúde de saber quanto era, de fato, o preço do medicamento produzido pela FURP. No fim das contas, o subrelatório conclui que a modelagem do contrato impediu que a Secretaria de Saúde comparasse os preços dos medicamentos da FURP com o de outros mercados, pois estava comparando com o preço individual de remédios com o custo global de toda uma parceria público-privada. Há também apontamento de ineficiência na cláusula que prevê a lista básica de medicamentos, cuja inflexibilidade, concluiu o subrelatório,
não é compatível com o dinamismo e a alta concorrência do mercado, em constante evolução por conta de novas tecnologias. O tópico seguinte trata das obrigações que a PPP estabelecia para a CPM, mais especificamente no tocante aos investimentos que seriam realizados na fábrica e na transferência de tecnologia mediante o registro de medicamentos, registro clone. Com base nos depoimentos colhidos e no relatório da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a FIPECAF, o subrelatório conclui no sentido de que o investimento foi realizado de maneira insuficiente, o que fez com que o contrato da PPP se desequilibrasse em favor da FURP e que, por conseguinte, em favor da CPM. No que alude ao registro clone, é oportuno lembrar que os esclarecimentos foram apresentados pelo assessor técnico da Secretaria de Saúde, que explicou que o registro clone possibilita uma produção mais célere, porém não configura um ativo próprio independente da FURP, o que ocorre quando é feito o registro ordinário. O subrelatório informa que a concorrência internacional que deu origem à PPP está sendo analisada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no âmbito do TC 3871026/13, o qual não foi concluído em caráter definitivo. Ressalta-se, no entanto, que os pareceres exarados pelos órgãos técnicos vislumbram que a licitação apresentou falhas de cunho restritivo à competitividade. Estes, em síntese, são os principais apontamentos do subrelatório. Desculpa. 3. Execução orçamentária e financeira, contas anuais e judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos. Inicialmente, o subrelatório traça um panorama interessante e completo do histórico da FURP, desde sua fundação em 1968 até os dias atuais, defendendo a importância da fundação, sua capacidade técnica e a presteza de seus funcionários. A partir daí, são compilados passo a passo cada uma das etapas da construção da fábrica, que, ao final, culminou na PPP. Os apontamentos sobre a construção da fábrica de Américo Brasiliense, a PPP, trazidos nesse terceiro subrelatório, são de todos relevantes. No entanto, esses temas já foram ditadamente enfrentados nos subrelatórios anteriores. Assim, para que esse relatório final não se torne repetitivo, as considerações sobre a construção da fábrica e a PPP, formatadas nesse terceiro e último subrelatório, não serão aqui reproduzidas, sem prejuízo da recomendação para que o mesmo seja lido na sua integralidade. Quanto à situação econômica da FURP, um dos temas desse subrelatório, aponta-se parecer da FIP, dando conta que entre 2010 e 2013 o prejuízo acumulado da fundação atingiu 110 milhões de reais. No sentido, a conclusão do parecer é que a piora dos resultados da fundação tem 3 motivos a saber. 1. Preço de venda em queda. 2. Redução da quantidade vendida. 3. Elevação do custo fixo. Nesse contexto, é relevante a informação de que o maior cliente FURP é o programa Dose Certa, 76,44% do faturamento. Para esse programa, no período de 2004 a 2013, os preços caíram em média 5,94% e a inflação medida pelo IPCA foi de 45,24%. Em termos de quantidades, há um ligeiro aumento de 2,17% no período. De igual maneira, deve-se também destacar a informação de que a receita com a venda dos medicamentos saiu de um patamar de 180 milhões em 2010 para 130 milhões em 2013. Em que pese essa variação de receita, em termos de quantidade, a queda foi maior. Em 2010, 1.643.800 unidades farmacêuticas. Em 2013, foram 1.603.000
603.000 unidades farmacêuticas. Ainda que no período de 2010 a 2013, as despesas e o custo de produção superaram as receitas, produzindo um déficit de 47,3 milhões. Na média, 11,8 milhões, incluindo custos, despesas, receitas de logística com os medicamentos produzidos pela FURP. Verifica-se no período 2010 a 2013 um déficit de 33 milhões de reais. No tocante ao balanço contábil da FURP, o subrelatório elabora um quadro comparativo nos balanços entre os anos de 2010 a 2018, com base em que conclui o fundo patrimonial / reserva de capital da Fundação caiu de 257 milhões em 2012 para 68 milhões em 2018. No atinente ao julgamento das contas anuais, também é elaborado com a indicação de cada um dos processos do Tribunal de Contas, bem como o resultado do julgamento. Quanto às contas relativas aos anos de 2012 a 2018, nenhuma delas já foi julgada em caráter definitivo. Quanto ao outro tópico desse terceiro subrelatório, atinente à judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos, pondera-se que se trata de um fenômeno recente no campo do direito à saúde, possivelmente causada por fatores múltiplos, instigando a produção de respostas efetivas pelos agentes públicos do setor de saúde e do sistema de justiça. Menciona que a Constituição da República estabelece em seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção e recuperação. Desta forma, conclui com a nossa carta política, institui que a saúde é um dever do Estado, devendo ser compreendida como um direito fundamental do ser humano, garantindo constitucionalmente nesse sentido. Ainda o artigo 198 do texto constitucional, que estabelece o Sistema Único de Saúde. Afirma não haver evidências nos depoimentos coletados durante a CPI da FURP de que houve judicialização de demandas em função de medicamentos não produzidos ou comercializados. Pondera, então, que os problemas de gestão da assistência farmacêutica à judicialização da saúde não se restringem à entrega de medicamentos incorporados ou não nas listas oficiais públicas, na medida em que há características específicas dessa demanda, que vem exigindo um tipo de atuação do gestor, administrativa e judicial, diferenciada para responder às ordens judiciais, evitando o crescimento de novas demandas e preservar os princípios e as diretrizes do SUS. Em síntese, os principais apontamentos do subrelatório. Nesse passo também são formuladas recomendações ao Poder Executivo e à Procuradoria-Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Superintendente da FURP, dentre outros. Parte 4. Considerações finais, recomendações e encaminhamentos. Considerações finais. A Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima, FURP, vinculada à Secretaria da Saúde, é o laboratório farmacêutico oficial do governo do Estado de São Paulo, sendo o maior fabricante público de medicamentos do Brasil e um dos maiores da América Latina. Ocupa posição estratégica nas políticas públicas de saúde, dedicando-se ao desenvolvimento, produção, distribuição e à dispensação de produtos para a melhoria da qualidade de vida da população. A Fundação
que se dedica ao desenvolvimento, produção, distribuição e dispensação de remédios, atua em mais de 3.000 cidades brasileiras, com cerca de 6.000 clientes cadastrados, entre secretarias estaduais de saúde, hospitais públicos, consórcios de municípios, prefeituras, instituições estatais, federais, municipais e filantrópicas, além de sindicatos e fundações. Foi criada pela Lei Estadual 10.071, de 10 de abril de 1968, que constituiu como fundação pública de direito privado. O início de suas atividades foi em 9 de março de 1974. No início de suas atividades, a produção tinha como objetivo combate de endemias, especialmente a meningite. Com a inauguração da atual sede em Guarulhos, no ano de 1984, a FURP passou a ter seu potencial de produção aproveitado. Foi responsável pela produção de medicamentos que compõem o coquetel anti-AIDS e a produção quase dobrou, passando de 357 milhões de unidades para 723 milhões. Para se ter uma ideia, essa produção teve início em 1996 e no ano 2000 a FURP conseguiu produzir 20 milhões de comprimidos de AZT, bem como 50 mil frascos de AZT para o uso infantil. Essa produção foi repassada a todos os estados brasileiros, que permitiu ao país assumir posição de destaque na assistência aos portadores do vírus HIV. Em 2001, a produção chegou a quase 2 bilhões de unidades, com um portfólio de mais de 100 medicamentos diferentes. E em 2002, a produção da FURP para o programa Dose Certa repassava para todos os municípios do estado 41 medicamentos essenciais ao combate às doenças mais frequentes. A produção anual do programa Dose Certa era de mais de 1,2 bilhão de unidades. A FURP foi o primeiro laboratório público brasileiro a receber certificação ISO 9001, tendo ainda se capacitado a integrar a relação de possíveis fornecedores de medicamentos para as licitações internacionais da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A inauguração da fábrica de Américo Brasiliense ocorreu no ano de 2009, com a produção de somente um medicamento. Entre os anos de 2010 a 2013, as despesas de custo de produção superaram as receitas, levando a um déficit. Em 2014, teve início a operação em Américo Brasiliense pela empresa vencedora da licitação de PPP, a CPM. Segundo dados enviados recentemente pela FURP, seu portfólio contém 85 medicamentos e a produção em 2018 foi de 529.268.122 unidades farmacológicas. A fábrica de Guarulhos possui 853 funcionários e a de Américo Brasiliense 24. E em 2018, o faturamento foi de 114 clientes públicos, 5 entidades filantrópicas. Ressaltamos que o mercado farmacêutico é altamente regulado, exigindo que as empresas que participam dele cumpram centenas de requisitos e normas de qualidade para garantir que seus produtos apresentem segurança e eficácia. Nesse sentido, lembramos que a FURP atua nessa área há mais de 50 anos, o que comprova sua capacidade de atuar nesse mercado. E mais, no seu período de existência, nunca perdeu seus certificados de boas práticas de fabricação, o que revela a alta qualificação do seu quadro de colaboradores. Sendo a fundação pertencente ao SUS, a principal atuação da FURP está no segmento da assistência básica de medicamentos, que contribui muito para ampliar o acesso da população mais carente à medicação. A FURP tem a capacidade instalada de realizar uma produção anual de mais de 2 bilhões de unidades de medicamentos, integralmente destinada ao SUS, sendo que os preços dos medicamentos produzidos na unidade de Guarulhos estão sujeitos a apenas seus custos de produção, estando em sua maioria compatíveis com os preços públicos praticados. A gestão atual da FURP está se mobilizando para efetivamente resolver 2 pontos fundamentais:
custo de produtividade e volume de vendas. Ações que já estão sendo tomadas. Considerando as informações do atual superintendente, que desde janeiro desse ano houve uma diminuição de 15% dos funcionários em comissão. Além disso, houve a contratação de pessoas experientes no sentido de conseguir comprar matéria-prima mais barata, já que a área de princípios ativos corresponde a 60% do preço do medicamento. Foram nomeados representantes comerciais em 2 regiões, destacando-se que recentemente foram realizadas vendas para o estado da Bahia e para Campo Grande e Brasília. Foram 300 milhões de unidades farmacotécnicas vendidas. A Fundação tem mantido diálogo com o Ministério da Saúde para aumentar a demanda de medicamentos ali produzidos. Outro sim, a FURP está empreendendo esforços no que se refere à questão do registro. Ao registrar um novo medicamento, a Anvisa tem que concordar com esse registro. Tem que ser feito um teste do medicamento para se verificar se o equipamento da Fundação é adequado. Esse processo é longo, que dura de 1 ano e meio até 3 anos e pode custar até 3,5 milhões de reais. Para solucionar esse problema, a atual gestão optou pelo caminho de parceria com as entidades e laboratórios privados, pois esses laboratórios, ao permitirem o uso de suas licenças mediante o pagamento de royalties, diminuem o tempo e valores do processo, aumentando assim a efetividade do registro e a efetividade do registro do medicamento. Diante do exposto, esse relator acredita que é preciso ponderar, daqui para frente, quais as saídas para a FURP. Não adianta ficar tentando resolver um problema que ocorreu no passado. Existe um problema hoje. A FURP dá prejuízo para o Estado. Considero que todos que participam dessa CPI têm o mesmo pensamento, que não é apenas apontar erros. Nossa missão é muito maior do que essa, é sugerir soluções e pensarmos o que pode ser feito para que esses erros sejam corrigidos. Nesse sentido, nos cabe colaborar, contribuir para que em um horizonte próximo nós possamos ver essa fundação, essa empresa caminhando bem, utilizando toda a sua capacidade de produção para atender às políticas públicas de saúde voltadas à população carente. Recomendações e encaminhamentos. Inicialmente é necessário ressaltar o relevante trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito, que cumpriu sua função com seriedade e eficiência. Após o exame minucioso de todos os documentos recebidos, bem como os subrelatórios já citados, além das 17 oitivas, esse relator considera que os fatos aqui apresentados não refogem aos que já foram objetos de apuração em estágios avançados, inclusive no Ministério Público do Estado, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nessa conformidade, as recomendações dessa CPI não devem se imiscuir das atividades institucionais do órgão de controle interno e externo. Desse modo, em atenção ao previsto no caput do artigo 34, parte C, do regimento interno dessa Casa, decidimos recomendar que os presentes trabalhos investigatórios sejam encaminhados em sua integralidade a mesa diretora dessa Casa Legislativa para as providências de sua alçada, como ao fim fazer publicar o inteiro teor desse relatório geral no Diário Oficial do Estado, bem como para encaminhar as propostas aqui sugeridas. Ao Governo do Estado de São Paulo, na pessoa do governador e do secretário de Saúde, para que possam deliberar sobre providências necessárias, sugerindo o aperfeiçoamento da Lei 10.071 de 1968, com o intuito de permitir que a Fundação possa receber outros recursos, além dos ali elencados. A FURP, na pessoa do seu superintendente, para a adoção de medidas decorrentes das suas funções institucionais dentro de sua competência. Ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do seu Procurador-Geral de Justiça, para dar prosseguimento às apurações já em curso em relação aos fatos aqui apurados. A Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da senhora Procuradora-Geral do Estado,
para a adoção de medidas decorrentes às suas funções institucionais. Ao Tribunal de Contas do Estado, na pessoa do senhor Conselheiro Presidente, para a adoção de medidas decorrentes às suas funções institucionais. À Corregedoria Geral da Administração, na pessoa da senhora Presidente do órgão, para a adoção de medidas decorrentes às suas funções institucionais. Ao Secretário de Saúde do Estado, sugerindo que revise a política de assistência farmacêutica para a revisão da composição da lista de medicamentos fornecidos pelo Estado. À Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para conhecimento desse relatório. Deputado Alex de Madureira assina como relator. Muito bem, nobre deputado. Damos como lido, então, o relatório na sua íntegra, até porque Vossa Excelência já explicou seu relatório. E damos por lido, então, o relatório. Pela ordem, nobre deputada Beth São. Então, eu gostaria, depois da gente poder solicitar, talvez, o levantamento dessa suspensão, né, dessa reunião da CPI, para que a gente possa conversar a respeito do relator, deputado Alex, ter apresentado um relatório dentro das suas convicções e de algumas coisas que foram aqui levantadas. Eu penso que a gente precisaria, talvez, tentar discutir outros aspectos que a gente considera importantes e que não foram contemplados no nosso entendimento, e alguns outros que a gente gostaria de saber se teríamos como alterá-los. Então, eu acho importante que a gente possa fazê-lo através de uma reunião entre nós, membros desta comissão, para tentarmos ver se a gente consegue ter um relatório unificado. Se for possível isso, ótimo, né? Se não for possível, nós temos que fazer encaminhamentos diferenciados. Então, eu estou sugerindo isso, se é de acordo de Vossa Excelência e dos demais deputados desta CPI. Bem, nobre deputado, o próprio deputado Alex de Madureira já havia solicitado antes do início da sessão que ele gostaria de conversar com os 3 subrelatores sobre o... Então, vou suspender essa sessão por tempo indeterminado para que os senhores possam fazer a discussão do que for necessário. Lembrando que temos 3 reuniões marcadas ainda no período da tarde, 14, 14h15, 14h30, além dessa que pode ser reaberta a qualquer momento até o final da CPI. Não damos por suspensa. Agradecemos a presença de todos. Antes de encerrar a presente sessão, quero dar ciência, antes de suspender a sessão, melhor dizendo, quero dar ciência do nobre deputado Carlos César, que justificou a sua ausência no dia de hoje.